Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai bater um papo sobre como a gente faz essa nossa ideia de querer tomar as virtudes, ser virtuoso por nossas próprias forças, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like que ajuda demais no nosso trabalho e bora pro vídeo. Bom, agora está muito em alta essa ideia de virtudes, a educação nas virtudes, adultos querendo ser virtuosos e tudo mais. E isso é maravilhoso, mas nada mais é do que a doutrina da igreja de muito tempo. Apenas estava ali meio que enterrado um pedacinho e agora parece que desenterraram. Mas tem uma coisa que o pessoal não anda se atentando muito, que é, eu vejo muita gente comprando lá os livros da Quadrante, que são maravilhosos, livros, estudos, enfim, várias coisas para, enfim, aprender um pouco mais sobre o universo das virtudes, que já é um pouco enrolado, porque já tem um conceito aí meio misturado do que é virtude, do que não é, meio difícil assim de classificar quantas são nos dias de hoje, né? Mas vamos tomar como base a estrutura base da igreja, que são as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e as virtudes cardeais lá, que a gente tem dentro da igreja, que já é mais difundida, e tomar como base isso. O que acontece é o seguinte, você pode ler e você pode estudar muito acerca das virtudes, e é muito bom que você faça isso. Mas é muito difícil você mudar características suas, tanto de temperamento quanto de personalidade, por suas próprias forças, porque isso vai exigir um salto de maturidade muito grande. E provavelmente, se você sente dificuldade, por exemplo, ali, com impaciência, é porque provavelmente você não está conseguindo amadurecer naquele ponto no qual você perde paciência. E aí você vai precisar estudar? Obviamente, estudar vai lhe dar um grau de consciência maior. Mas esse salto que você vai precisar dar para alcançar ali um novo patamar de maturidade, ele não vem tanto com os estudos. Porque os estudos me dão a capacidade de apreensão, mas ele não me mostra o caminho para eu dar esse salto. E qual hora eu tenho que saltar, qual hora eu tenho que definir de fato isso. Então, você vai precisar de uma coisa que está sendo muito pouco falada. Você vai precisar de uma coisa chamada vida de oração. Que é o quê? Eu me encontro com o meu limite ali, que é a minha falta de virtude. Qual seria o meu limite? Eu perco a paciência facilmente. Então, isso é um limite que eu encontrei ali. Então, tem vamos dizer assim, se a gente imaginar um mapa, né, tem um limite ali do mapa, do território, e esse é o limite que eu encontrei da minha falta de paciência. Para mim aumentar esse limite, conquistar esse novo território, eu vou precisar de conhecimento, mas eu vou precisar de muita graça de Deus. E especialmente nas virtudes teologais, porque elas são infundidas diretamente de Deus. Mas nas cardeais também tem uma ação da graça muito grande. E esse é o caminho mais saudável e o mais rápido para você avançar nas virtudes. Só que lembrando também uma outra coisa, que as pessoas acham. Acha que quando eu, então, conseguir conquistar tal virtude, ela agora passa a ser minha, domínio meu, né? Mas é mentira, ela não é um domínio meu. Ela, na verdade, é pura graça que Deus me concedeu de eu avançar naquilo ali. Se eu parar, então, no terreno da graça, parar de buscar avanços, eu vou retroceder. Então, é só você parar e pensar. Teve alguma época da sua vida, provavelmente você foi mais proativo, que você conseguia fazer mais coisas, que você tinha mais ímpeto de correr atrás das coisas. E hoje pode ser que você não esteja com esse ímpeto um pouco arrefecido ali. Não tem tanto ânimo, não tem tanto vigor para fazer as coisas e tudo. Mas por quê? Porque você avançou naquela graça e depois você recuou naquela graça. Então, quanto mais a gente reza, mais a gente tem uma vida de oração, mais a gente busca a Deus, mais Deus vai permitindo que a gente tenha esses avanços, porque se a gente caminhe mais em frente, aumente os nossos terrenos, abunde mais a graça dentro de nós. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente perde isso. Então, quando você for se deparar com toda essa ideia de virtudes, entenda que muito provavelmente o melhor caminho não é nem os livros. O melhor caminho é ter uma vida de oração sólida, é buscar frequentemente a Deus, é fazer o que a igreja sempre mandou, fazer jejuns, fazer mortificações, fazer orações, pedir muita graça de Deus, para que então você consiga avançar naquele terreno. Então, se você tem falta de paciência, por exemplo, é muito interessante que você todos os dias reze pedindo a Deus, Senhor, que eu tenha mais paciência do que eu tive no dia de ontem, e que o Senhor me ajude a então alcançar essa graça de ter mais paciência. E aí você reza assim que você acorda. Mas também é muito bom você fazer o quê? Pequenas mortificações e ofertar aquele sofrimento a Deus. Por exemplo, algo lhe incomodou. Você não fala, não vou reclamar desse algo.
vou guardar no íntimo do meu ser aqui, só eu vou saber que aquilo me incomodou e vou ofertar a Deus. Senhor, que eu consigo guardar isso no meu coração por amor a Ti. E aí você vai ofertando a Deus, vai entregando a Deus. Até que aos poucos você vai ver que daqui a pouco aquilo não mais lhe tira a paciência. Que você de repente tem um estalo e consegue enxergar aquilo numa nova perspectiva, num novo olhar. Porque Deus infundiu uma graça específica ali para você, mediante as suas preces, as suas mortificações e tudo. E é óbvio que o estudo vem como um grande aliado. Se eu estudar, muito provavelmente é mais fácil eu conseguir diagnosticar o que está de fato tirando minha paciência. Será que é o egoísmo? Será que é a vaidade? Será que é... Deixa eu ver outra coisa aqui que acontece muito que tem falta de paciência. Será que é a minha arrogância? Então, eu me acho superior e aí com isso eu acho que nada está na minha altura e por isso eu perco a paciência, porque as coisas têm a obrigação de estar à minha altura. Então, quando eu faço isso, os estudos me dão essa clareza, mas a oração me permite dar esse salto, que eu não consigo explicar como ele se deu. Mas a graça de Deus veio, entrou na minha vida e me permitiu fazer aquele salto, dar aquele avanço espiritual. Então, sempre que nós quisermos conquistar grandes avanços, é preferível que nós tenhamos uma vida de oração sólida. Tanto que muitos santos foram santos sem ler Francisco Falso, por exemplo, sem ler livro de virtudes, sem buscar cegamente ser virtuoso, porque eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em seguir a Jesus Cristo, em se assemelhar a Cristo, como Cristo pensaria ou agiria na situação e na circunstância que eu estou no momento. Esse era o pensamento do santo. E aí com isso, obviamente, porque se ele quer se assemelhar a Cristo, obviamente ele vai se tornando, vai se moldando, vai se lapidando a ser alguém mais virtuoso. Porque ele não está buscando a virtude pela virtude. Porque se nós buscarmos a virtude pela virtude a todo custo, por nossa própria força, nós vamos acabar caindo numa fé estoica, caindo no estoicismo, que é o quê? Eu suporto as coisas, mas simplesmente por suportar, eu me torno uma pessoa rígida. Então eu sou aquela pessoa que aparentemente tem paciência, mas na verdade eu estou acumulando. Eu estou colocando dentro de mim, acumulando, até que uma hora eu vou simplesmente estourar. E não é isso que a gente quer. Nós queremos superar a impaciência. Nós queremos chegar a um ponto que eu não mais guardo aquilo dentro do meu coração, mas que simplesmente aquilo lá não me atinge. Porque eu aprendi a amar aquele fato, eu aprendi a abraçar aquela cruz. Eu aprendi a amar de tal forma que aquilo não mais me incomoda. Que eu olho numa perspectiva que aquilo não traz mais malefício a mim. Então, essa é a grande diferença. É não buscar a virtude pela virtude cegamente, não querer ser virtuoso por nossa própria força, porque a gente precisa da graça de Deus para que a gente consiga então ser virtuoso, e também não querer cair num estoicismo ali de suportar tudo, mas de uma maneira rígida. Não, nós precisamos da fé, da esperança e da caridade para ser aquele temperinho ali em cima do que a gente está buscando de virtude. E também não ficar bitolado em ao tempo todo estar pensando nisso. Você tem que ficar bitolado e o tempo todo pensar em como eu vou me aproximar e me assemelhar de Cristo. Porque Cristo é aquele que é todo virtuoso. Como então eu posso me aproximar de Cristo? E aí para isso você vai precisar do quê? Vida de oração firme e constante. E aí como que você cria uma vida de oração firme e constante, sem estripulias? Bom, se você é leigo assim como eu e vive a vocação do matrimônio, você vai ter que separar um tempo no seu dia para então dedicar às suas orações pessoais. Isso também não é aquele tempo absurdo que você vai ficar viajando na maionese. O que eu recomendo fortemente, se dedique a estudar a vida de Cristo. Então leia os evangelhos, pegue sua Bíblia, como sei lá, Mateus, Marcos, e vai embora na sequência dos evangelhos. Depois procure leituras espirituais que lhe mostrem um pouco mais da vida de Cristo. Tem, por exemplo, Cristo no seu tempo, do Daniel Hopes, é uma excelente leitura, mas ela já é mais história. Mas é uma leitura mais de história, mas ajuda você a conhecer mais a Cristo. Jesus de Nazaré, de Bento XVI, ajuda você a conhecer mais a Cristo. Porque quanto mais você toma posse de Cristo, mais você então consegue fazer o quê? Se assemelhar a Cristo. Então, ler os evangelhos, rapidão, você lê um capítulozinho por dia, medita um pedaço, reflete um pedaço,
Faz sua oração pessoal, que é o quê? Aqueles 15 minutos que você vai parar e vai falar de fato com Deus, vai falar, Senhor, eu estou aqui, não estou ouvindo nada e não sei o que eu vou falar, mas eu estou aqui. Gasta ali seus 15 minutinhos ali para falar com Deus. Procura durante o dia distribuir uma oração no Santo Texto para contemplar os mistérios. Se a vida está difícil, está passando por momentos de provações maiores, faz um exercício de todo dia olhar 5 minutos para a cruz e meditar ali o que Nosso Senhor passou, o que Nosso Senhor sofreu. Isso certamente vai te ajudar muito. Bom, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Até a próxima. Deixa teu like.